Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vocês sabem resolver esse problema? E aí, alguma ideia? Segue uma dica. Usem essa identidade, uma bela identidade por sinal, que de forma compacta fica dessa forma. Essa identidade, ela relaciona soma de cubos com quadrado de somas. Por muitos, ela é conhecida como Teorema de Nicomax. No entanto, esse não é o teorema original de Nicomax. Neste vídeo, mostrarei o teorema original de Nicomax, provaremos o teorema e mostraremos também que essa identidade decorre do teorema original. Nicomachos foi um filósofo e matemático bastante importante em sua época. Sua principal obra se chama Introdução à Aritmética, em que ele mostra diversos resultados relevantes sobre os números. Mas qual é o teorema original de Nicomax? Ele diz que qualquer número inteiro positivo n ao cubo é escrito como soma de n números ímpares consecutivos. Por exemplo, o número 1 ao cubo é igual a 1. O número 2 ao cubo é igual a dois números ímpares consecutivos, 3 mais 5. Já o número 3 ao cubo é escrito como três números ímpares consecutivos, a soma desses três números, 7 mais 9 mais 11. O número 4 ao cubo é escrito como soma de quatro números ímpares consecutivos, 13 mais 15 mais 17 mais 19. Vamos verificar esse teorema para números maiores. Aqui no Python, criei uma função que, dado o número n, ele mostra n ao cubo como soma de n ímpares consecutivos. Por exemplo, o número 100. Eu chamei essa função de Nico. Olha, o número 100 ao cubo, ele é escrito como soma de 100 números ímpares consecutivos, em que o primeiro é o número 9.901 e o último é o número 10.099. Agora vamos ver para o número 200. Olha só, 200 ao cubo é escrito como a soma de 200 números ímpares consecutivos, em que o primeiro é 39.801 e o último número é 40.199. Legal, não é? Voltando ao teorema, eu agora estou interessado em escrevê-lo de modo formal. Dado o número n ao cubo, como escrevê-lo como soma de n números ímpares consecutivos? Olha, temos que observar um certo padrão para poder escrever essa soma. Vamos observar a soma para 4 ao cubo. Olha só. Observe que o número 13 ele é escrito como sendo 4 ao quadrado menos 4 mais 1. O número 15 é escrito como sendo 4 ao quadrado menos 4 mais 3. Já o número 17, 4 ao quadrado menos 4 mais 5. E o número 19, 4 ao quadrado menos 4 mais 7. Observou o padrão? Note que cada número é escrito como sendo 4 ao quadrado menos 4. E os últimos termos são a sequência de números ímpares consecutivos a começar do 1. Logo, podemos escrever o número n ao cubo, seguindo esse padrão, da seguinte forma: n ao quadrado menos n mais 1, n ao quadrado menos n mais 3, e note que o último será n ao quadrado menos n mais 2n menos 1. Ou seja, de forma compacta, o número n ao cubo pode ser escrito como esse somatório. Então, na verdade, esse é o teorema original de Nicomax. Vamos prová-lo? Para prová-lo, eu vou precisar da seguinte identidade, que a soma dos n primeiros inteiros positivos é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Essa identidade é facilmente provada usando a soma dos termos de uma PA. Vamos à prova? Vamos desenvolver o somatório e chegar a n ao cubo. Vamos separar o somatório da seguinte forma, ok? Bom, note que no primeiro somatório, ele não depende de k. Então, eu tenho n vezes n ao quadrado menos n. No segundo somatório, note que eu tenho duas vezes a soma dos n primeiros inteiros positivos. No terceiro somatório, eu estou somando o número 1 n vezes, ficando menos n.
Vou repetir o primeiro termo e note que no segundo termo eu posso usar a identidade mencionada, que a soma dos n primeiros inteiros positivos é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Vou repetir o terceiro termo. Agora eu vou multiplicar n por n ao quadrado menos n, resultando n ao cubo menos n ao quadrado. Note que esse 2 eu posso cancelar e multiplicar o n por n mais 1, resultando n mais n ao quadrado. Repetindo menos n, observe que eu posso cancelar menos n ao quadrado com mais n ao quadrado e n com menos n, resultando assim n ao cubo, como queríamos demonstrar. Ou seja, está provado o teorema original de Nicomax. Agora vamos demonstrar a identidade inicial do nosso vídeo, o encontro entre quadrados e cubos. Para fazer essa demonstração, vamos precisar da seguinte identidade, que a soma dos k primeiros ímpares consecutivos é igual a k ao quadrado. É muito comum ver a prova dessa identidade através do princípio de indução finita. No entanto, aqui queremos mostrar que essa identidade ela é uma consequência do teorema original de Nicomax. Dessa forma, nós vamos desenvolver o lado esquerdo da identidade e chegar do lado direito. Ou seja, eu quero mostrar que a soma dos primeiros n cubos é igual ao quadrado da soma desses primeiros n números. Vamos a ela? Pelo teorema de Nicomax, temos que cada cubo é escrito como soma de n ímpares consecutivos. O número 1 ao cubo é igual a 1. O número 2 ao cubo ele é igual a 3 mais 5. O número 3 ao cubo é igual a 7 mais 9 mais 11. Note que, na verdade, eu estou somando todos os números ímpares consecutivos, até o último, que é n ao quadrado menos n mais 2n menos 1. Observe que nesse último número ímpar, eu tenho menos n mais 2n, que somado vai dar n. Então, eu posso escrever que o último número ímpar é n ao quadrado mais n menos 1. Mas quantos números ímpares eu tenho aí sendo somados? Se eu descobrir quantos números ímpares estão sendo somados, eu posso utilizar a identidade acima, que é resultante da soma de uma PA. Note que o meu último número ímpar, eu posso escrevê-lo como sendo 2 vezes n ao quadrado mais n sobre 2 menos 1. Mas por que multiplicar e dividir por 2 escrevendo dessa forma? Porque assim eu escrevo o meu último número ímpar na forma 2k menos 1, sabendo que tem k números ímpares consecutivos. E eu sei que a soma é k ao quadrado. Mas quem é esse k? Note que o k é n ao quadrado mais n sobre 2. Logo, eu posso escrever que toda essa soma é n ao quadrado mais n sobre 2 ao quadrado. Observe que n ao quadrado mais n, eu posso escrevê-lo como n vezes n mais 1 sobre 2. Lembra quem é n vezes n mais 1 sobre 2? É a soma dos primeiros n números inteiros positivos. Dessa forma, conseguimos provar a identidade, que a soma dos primeiros n cubos é igual ao quadrado da soma desses primeiros n números. Ok, pessoal? Um abraço a todos.